Bem-vindos ao quarto episódio do podcast da Simpaptima 2024, onde o tema desse ano é Segurança é Colaboração, um podcast patrocinado pelo Grupo Cozampa e Grupo Partnership. E o tema de hoje é algo que afeta milhões de pessoas, assim, de um jeito que eu acho que a gente não entende ainda. Porque o iPhone foi lançado em 2007. E, mediante a isso, a gente não tem 20 anos ainda dessa tecnologia espalhada pela sociedade, que são os smartphones. E a gente hoje veio falar de segurança digital, que é algo assim que a gente está precisando para as pessoas poderem entender que existem consequências e elas têm que se precaver também para poder se proteger. Para esse tema hoje eu tenho 3 pessoas maravilhosas e extremamente capacitadas aqui comigo. Gleison Silvestre, coordenador de segurança operacional. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Nosso segundo episódio juntos, né? Maravilhoso demais. Roberto de Matos, gerente jurídico do Grupo Cozampa. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Tamo junto. E Fabrício Soares, gerente de tecnologia e DPO. Né? Obrigado. Falei certo, né, DPO? É, DPO. Então, assim, como eu expliquei, o aumento da tecnologia, ela está se horizontalizando, ela está chegando para cada vez mais pessoas. Para a gente começar esse tema, eu acho que o importante é as pessoas poderem entender o que é segurança digital. E eu acho que essa pergunta, uma pessoa mais ideal para poder falar é você, Fabrício. Obrigado. Como você mesmo falou, a tecnologia, ela, vamos dizer que ela começou a ganhar espaço em 2007, mas já vem de um movimento antes. Sim. E a segurança da informação, ela é um assunto bem importante e bem, vamos dizer, esquecido. Atualmente, a gente tem muito problema de vazamento de dados, muito problema de roubo de informações, e a segurança da informação, ela nada mais é, de uma forma bem resumida, do que são práticas que visam proteger as nossas informações, os nossos dados, que estão aí na internet. Sim. Então, Fabrício, como é que a gente pode fazer segurança da informação? A gente pode tomar cuidado com links que a gente clica, conteúdos que a gente acessa, sites duvidosos que a gente não conhece, que não tem uma boa reputação. Sim. E sim, todo dia a gente repassa e recebe milhares de dados. Então, assim, quais são os cuidados que a gente, nossos colaboradores, podem ter ao repassar dados, doutor Roberto? Isso é muito importante. Primeiro, as pessoas entenderem o que são dados, né? Dados pessoais, que está muito em voga, muito no tema, essa questão da tratativa de dados. O primeiro ponto é entender o que são esses dados. Então, você tem uma lei hoje que é criada, a LGPD, que é a lei que trata dessa questão de dados pessoais, e ela também define o que são esses dados pessoais. Então, dados pessoais de pessoa natural. Então, você tem aqueles dados comuns que a gente conhece, CPF, RG, são essas informações, comprovantes de endereço, né? Isso é muito importante para a gente que trabalha, né, nesse segmento, principalmente a Cozampa Energia, que lida com essa questão. Então, assim, isso é um dado pessoal que deve ter esse cuidado. Tem também aqueles dados que a gente considera como dados que são identificáveis da pessoa, como uma característica física, uma questão médica, uma informação médica, uma orientação sexual. Então, tudo isso são informações que se deve ter esse conhecimento. Entendendo isso, a partir daí, o que a pessoa que está tratando esse dado deve entender é por que ele está fazendo isso. Qual é a finalidade? No caso de compartilhar o dado. Exato. Né? Por que eu estou tratando esse dado? Sim. O que está me autorizando a fazer isso? Né? É um contrato de trabalho? Tem um termo de autorização, de consentimento do titular para que eu trate aquela informação. Uhum. Por exemplo, o nosso eletricista, quando ele vai na residência de um consumidor, ele tem ali por trás dele toda uma regulamentação, tem um contrato, né, da própria concessionária com a nossa empresa. Então, tem todo esse lastro, né, para que ele possa ir lá, ele possa pegar essa informação, mas ele não pode, de forma alguma, transitar essa informação para outros fins ou para outros meios que não para aquele, exclusivamente para o que ele foi destinado a fazer. Então, esse é um cuidado, né? Que ele conhecer o dado, saber por que ele está fazendo esse tratamento, se ele está autorizado a fazer isso e por quais canais ele está transitando essa informação. Sim. Então, sim, você tem dentro de uma corporação, no caso da empresa, por exemplo, você tem um departamento pessoal que tem um sistema de gestão de pessoas, então você só vai transitar dados dentro desse sistema. Você vai passar informações para um terceiro que não está ali dentro do nosso contexto. Você tem que usar um canal oficial, um e-mail corporativo, um WhatsApp institucional. Sim. Nunca transitar dados
por dados de terceiros, nesse viés, por meios pessoais, a usar meu WhatsApp para transferir, ainda que a pessoa na ponta, né, que vai receber, ela está envolvida nesse trato, mas eu estou passando para vamos dizer assim, uma mídia, né, uma comunicação pessoal. Sim. Então, isso vai ficar no celular da pessoa e não na instituição. Então, tem que ter esse cuidado também. E outra, saber se a pessoa com quem eu estou tratando o dado, ela também está autorizada, ela está dentro desse relacionamento, né, dessa tratativa. Então, se o jurídico pede uma informação sobre determinado colaborador para fazer uma tratativa de uma ação, para quem que eu vou enviar essa informação? Para o jurídico. Eu não vou estar copiando todo mundo, ainda que dentro da mesma instituição e usando e-mails institucionais. Eu não vou estar copiando, fazendo aquele... enchendo o e-mail de uma série de pessoas que não está envolvida diretamente. Então, isso também é um cuidado que se deve ter. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com a exposição fora do âmbito empresário, das comunicações da empresa para fora e das comunicações da empresa dentro da própria empresa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, assim, como é que vocês acham que a gente pode colaborar para que esses dados operacionais não sejam expostos, Gleison? Assim, o Dr. Roberto falou, e como o Fabrício também frisou, quando se fala de dados, são essas informações como CPF, RG, esses números, mas a gente também está falando de imagem. Sim. E aí vou citar aqui algo que é muito comum hoje em dia. Quem nunca viu hoje, você está no trânsito, e aí ocorre ali uma batida de trânsito. O que é que hoje atrapalha a fluidez do trânsito? O motorista do carro ao lado filmando. Não é? Então, quem nunca passou por isso, né? Então, querendo ou não, ali você está expondo aquela vítima, embora não haja lesão ou coisa do tipo. É comum, dentro das nossas operações, seja do Grupo COSAMPA, do Grupo Partnership, que hajam ocorrências. Sejam elas incidentes, que aí eu tenho dano a veículo, a máquina, coisa do tipo, mas também há acidentes, né? Sim. Isso é o que a gente trabalha para não ocorrer, mas ocorre, seja com um terceiro lá na construção de uma estrada, um cara que furou um bloqueio para a gente e tal, e aí, sei lá, capotou um veículo. Isso já aconteceu. Então, é importante para garantir essa segurança da exposição da pessoa. O não compartilhamento dessas imagens. Ou seja, quando a gente tem uma ocorrência e que necessita de registro dessas imagens, né? Porque muitas vezes você vai mostrar ali uma lesão, porque ela faz parte de uma investigação de um acidente ou de um incidente. Muitas vezes a gente está falando apenas de um amassado num veículo. Sim. Mas é um veículo da empresa, é um veículo de um terceiro. Então, o que é que o camarada aqui, por exemplo, está lá na usina fotovoltaica, lá em Janaúba, ele pode colaborar com a gente? Suponhamos que o cara, sei lá, cortou um dedo ou coisa do tipo, e aí o cara não fazer aquela filmagem, né? Não tá ali registrando, ou daqui a pouco registrar, mas isso não ser repassado num grupo, no compartilhado, sim. Num grupo de colegas e tudo mais. Imagina o quão impactante é, nem todo mundo hoje, só pegando um gancho, tem gente que não pode ver sangue. Sim, verdade. Tem gente que não pode ver sangue, tem Fobia, né? Uma fobia, ou é sensível. Imagina só, eu tá num grupo, eu tenho fobia, tenho sensibilidade a sangue, aí abro aqui, tá lá, por menor que seja, um cantinho de unha aqui com sangue. Então, a exposição do rosto, a exposição da própria marca, isso são coisas que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, eu acho que o nosso colaborador da ponta, que está assistindo a gente agora aqui, o que ele pode fazer? Evite o compartilhamento dessas imagens de alguma forma. Mas eu estou aqui para registrar, não sei o quê. O canal de comunicação sempre é através de um e-mail institucional, de um WhatsApp institucional. Tanto é que muitas vezes a gente publica ocorrências, Dante, aqui, Sim. e que pela a natureza da própria ocorrência, as imagens elas só ficam contidas dentro do documento que é aplicável aquilo ali. Há um relatório de investigação, aquele documento que vai interessar ou ao cliente, no caso das distribuidoras, ou à própria empresa, ou ao setor jurídico, mas que eles estão ali fechadinhos, aquelas imagens fechadas, porque somente interessam àquele processo. Então, eu acho que o colaborador, nesse ponto aí, o que ele pode fazer para colaborar?
evitar a divulgação dessas imagens. Pode ser o mais simples possível, pode ser uma quebra de uma máquina, um tombamento, um acidente de trânsito, por mais simples que seja, mas evite. Né? Então, eu queria até pegar um pouquinho disso que você falou da divulgação, da difusão de imagens. E a gente vê alguns colaboradores que estão lá, vão lá fazer um atendimento e às vezes quer colocar que está no ambiente de trabalho, Sim. aí faz aquela selfie. Sim. Você está com a roupa da concessionária, da empresa, que é o seu empregador, e está tirando uma foto na frente da casa do cliente que você atendeu, né, do consumidor. Sim. Ele pode não estar com a intenção nenhuma, mas ele está tirando, porque ele está se colocando, estou no trabalho e tal, mas ele está colocando aquele endereço lá, ele está divulgando. Ele e aquilo tá ali pode ter uma expondo, né, repercussão ruim. A pessoa pode... Aí indo na minha casa, deve ter... O que as pessoas pensam? Foi cortar a minha energia porque eu não paguei. Então pode ter uma questão negativa, a gente né? nem vai cortar, vai fazer outra coisa, mas a exato, vizinhança... Mas, Fofoca é fofoca, né? A casa de fulano hoje foi por corte, né? Então, esse cuidado é realmente importante, essa divulgação, assim, por esses canais. E aí, aproveitando também o gancho, já que já foi dado, levando um pouco para o ambiente corporativo, quando a gente está ali no trabalho, às vezes a pessoa tira uma foto e publica no Instagram, da tela do seu computador. Aí lá na tela do computador tem informações, tem a tela de um sistema aberto, utilizado pela empresa. E hoje em dia existe uma prática chamada engenharia social que os golpistas usam para aplicar golpe nas empresas. Então ali pode ter uma informação que pode ser utilizada para eu ligar para a empresa aplicando um golpe. E aí, se a empresa não estiver preparada, se os colaboradores não estiverem preparados para receber isso, pode cair num golpe, pode levar uma perca financeira, enfim. Então, pegando aí para esse lado aí do ambiente corporativo, o colaborador do Grupo COSAMP e Grupo Partnership, ele pode ajudar a gente evitando fazer esse tipo de publicação, porque, pasmem, o golpe de engenharia social hoje é um dos que mais tem acometido os consumidores, levando para o lado comercial, e também empresas. Sim. Tá? Então, fica o alerta aí. Inclusive, tem cliente nosso que... Porque como a gente utiliza smartphones, que a gente tem alguns aplicativos que são do cliente, Próprios, o cliente é disponibilizado, existem já hoje alguns aplicativos que eles não permitem nem a captura da tela. Sim. Né? Então, Sim. me manda aí a captura da tela. Não posso. O próprio aplicativo já bloqueia. Acho que o YouTube bloqueia, né? Quando você tenta capturar a tela, ele fica preto, né? Ele não permite. Tem já. O YouTube já tem. A gente tem um também aqui de um cliente nosso que, para a parte de redes energizadas, para garantia de redes energizadas, né? Para regra de ouro, que a gente não consegue. Então, eu acho certíssimo. Eu também. Essa proteção realmente, né? E também um outro cuidado na questão da segurança, tá aí trazendo, conversando aqui com o Fabrício fala, são as próprias postagens de perfis pessoais, né? Sim. Também tomar cuidado com exposição de marca, exposição de o Dr. Roberto falou muito bem de endereço, exposição de placa de veículo. Isso é importante. Placa de veículo. Muitas vezes o camarada tá lá no campo e tal, tô lá na obrazão de estrada, a minha caçamba tá aqui, tá aí o de hoje, aí bate aquela selfie bonita, parece a placa. Meu amigo, ali... Pode ser utilizado. Você vende a caçamba e não entrega. Aquele clássico vlog no TikTok, né? Que o Exato. pessoal faz muito, né? Exato. Hoje, um dia de trabalho aqui, tem que tomar cuidado. Então, é sempre interessante tomar esse cuidado também com a proteção dos ativos, Sim, né? sim. Do grupo em si. Sim. Com a placa do carro, o cara faz miséria. E assim, quando a gente fala sobre compartilhamento, a gente tem um compartilhamento que a gente quer compartilhar e a gente tem a exposição quando uma pessoa foi hackeada ou foi exposta. Como é que a gente consegue, Fabrício, deixar o nosso celular mais seguro para que a gente, não é nem que a gente não queira, mas é que a pessoa não tome esses dados? Bem, das principais regras que a gente deve levar em consideração é manter sempre o celular atualizado, tá? Baixar os aplicativos sempre das lojas oficiais, no caso do Google Play, e o iPhone e a Apple Store, né, que são os mais comuns. Também evitar clicar em links de origem duvidosa, acesso a sites de conteúdo, seja ele pornográfico, seja ele conteúdo de origem duvidosa, e sempre que for compartilhar uma informação, e aí levo para o âmbito geral das coisas, ver a origem dessa informação, ver se é uma informação correta, ver se é uma informação que
tem uma origem validada. E quando a gente tratar de informação de um colega, de compartilhamento de algo que aconteceu, vê se ele consente. Né? A gente estava aqui, o Dr. Roberto tirou uma foto aqui, Fabrício, você consente? a gente já praticou aqui um teste. A gente praticou aqui o consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Sim. Então é isso. Então a gente pegando essas informações, pegando essas regrinhas, a gente já evita muito problema. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas pensam que só o computador tem vírus, né? Elas esquecem um pouco. Que o celular também negligencia o celular, que é o que está direto ali com você. Celular, Mas a pergunta que não quer calar é quando não é negligenciado. A pessoa sim decidiu compartilhar algo que não poderia. O que é que acontece, doutor Roberto? Aí tem sérias repercussões, né? Você tem no âmbito administrativo, e aí tratando também da própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas consequências sancionatórias, né? Ela não tem consequências criminais, mas sancionatórias do ponto de vista civil, né? E às vezes as pessoas acham que a lei ela só traz a regulamentação do ponto de vista da empresa. Mas quando ela trata lá nas disposições dela, que ela fala de controlador e operador, tanto controlador como operador pode ser pessoa natural. Quem fala pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado. Sim. Então, imagine dentro do âmbito de empresa, você tem o Grupo COSAMPA, Partnership, e o Grupo COSAMPA Partnership são controladores, porque eles pegaram aquelas informações e eles que controlam aquelas informações. Sim. E o seu colaborador, e o colaborador do grupo, são operadores. Então, imagine um departamento pessoal. Quem trabalha no departamento pessoal está tratando de dados, informações para fazer uma folha de pagamento, para enviar informações para um plano de saúde. Então, elas estão tratando esses dados. Então, esse tratamento, se não for bem cuidado, se não for passado dentro dessa questão, vamos dizer assim, institucional, sim, aí sim você pode sofrer uma sanção. E lá na LGPD, ela fala que o controlador e o operador podem ser solidariamente responsáveis. Né? Há ainda uma lacuna de como aplicar uma sanção do ponto de vista da LGPD é uma pessoa natural, porque para a empresa já tem sanções lá que são bem graves. Sim. Ela fala de 2% do faturamento até 50 milhões por infração. Né? Por infração. Por infração. Tá lá na LGPD. Quebra, viu? Então, assim, tem isso. No próprio Código Civil, você tem lá o artigo 186. Ele traz a seguinte disposição, que é causar a alguém, por ação ou omissão, né? Você trazer uma gravidade ou uma exposição dessa pessoa, seja por ação ou por omissão. Por omissão, quando eu tenho um dever de guarda. Por ação, quando eu fiz deliberadamente, ainda que exclusivamente moral, então eu estou cometendo um ato ilícito. Então, sim, se você também, no âmbito civil, pode ser acionado judicialmente pelo titular, pela pessoa que sofreu esse dano, e ser aplicado essas disposições. Então, no âmbito civil, vocês têm essas consequências dessas disposições legais. Você também tem uma consequência criminal, né? Porque se você pegar um dado de um documento particular e divulgar, você também comete um crime. Tem lá o artigo 153 do Código Penal, que fala de detenção de 6 meses e multa para quem pegar um documento e divulgar as informações que tem nesse documento. Então, você pode trazer esse dispositivo para aplicar numa situação dessa. Aí cabe às autoridades, né? No âmbito criminal, você tem as autoridades que são detentoras das ações. Tem também a questão do sigilo profissional. Então, se eu trabalho no departamento pessoal, é lógico, por consequência lógica, eu tenho um dever de sigilo e em qualquer outro ambiente da empresa. O trabalhador que transita informações do consumidor lá, trabalha com a energia, ele tem o dever de guardar aquela informação. Então, você tem repercussão civil, você pode pagar uma multa, você pode sofrer uma ação para uma indenização por dano moral, você tem repercussão criminal e no âmbito trabalhista, com o seu empregador, você pode sofrer, inclusive, dependendo da gravidade, uma demissão por justa causa. Então, você tem todas essas consequências, porque você deliberadamente, né, ou com dolo, você divulgou aquelas informações, ou porque você tinha o dever de guarda, era obrigação sua, e você foi omisso, foi negligente, foi imprudente. Então, isso também é uma situação que você... Isso aplica também à propriedade intelectual, né, doutor Roberto? Perfeito. Com certeza. Aquilo que é desenvolvido dentro da empresa como um produto, um projeto, e aí você divulgar isso também
acho que essa lei se aplica também, né? E aí, Então, assim- Gladstone, desculpa, Roberto. Não, pode continuar. Só pegando aí o gancho do Gladstone, que ele falou da propriedade intelectual. A utilização de softwares piratas que não são licenciados, Não licenciados. certo? Isso aí pode gerar um impacto para a empresa. A gente sofre fiscalização pelos donos da marca, né? E aí, esse é um cuidado que a gente tem que ter, que sempre que a gente for instalar alguma coisa, óbvio que existe um crivo da área de tecnologia, mas sempre que se a gente tem a autonomia de fazer, que a gente analise se a gente está fazendo a instalação de um software legalizado, de um software que a gente tem a licença, porque às vezes a gente instala, e aí levando para a vida pessoal, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, a gente quando instalar um software em casa, a gente sempre lê o que está lá nos termos, que a gente nunca lê, né? E se a gente for instalar um software que, ele é pago, mas eu vou dar um jeitinho aqui, fique ciente de que você está abrindo uma porta para alguém acessar a sua máquina, que você está abrindo uma possibilidade de alguém invadir sua máquina. Então, não existe almoço grátis, né? Essa é uma frase que é de graça, mas eu vou ter que pagar um preço por isso em algum momento. Tá? Então, eu gosto sempre de deixar esse alerta. Então, aquele negócio de baixar jogo naquele sitezinho lá, acabou, né? É melhor o cara fazer umas horas extras aí, comprar na loja autorizada. Não, filho, aguenta a mão aí, depois papai compra, né? Não, resumindo assim, a pessoa tem que guardar uma informação com segurança e se precaver com segurança dentro do próprio computador, para você porque não existe almoço grátis, né? Mas assim, falando de segurança, como é que a segurança do trabalho pode contribuir com a segurança digital, Gladstone? Nesse ponto, a gente, por nós sermos um setor bastante capilarizado dentro das operações, hoje a segurança do trabalho ela está no apoio, desde no caso jurídico, doutor Roberto, a tecnologia da informação, até a ponta mesmo, até a galera que está na obra, está nas usinas aí, está nas estradas ou fazendo atendimento ao cliente. O que a gente pode fazer e faz é essa questão da orientação. A gente é o pessoal mesmo que está no corpo a corpo com a equipe ali. Então, falar realmente, reorientar tudo isso, porque nesse momento aqui a gente está trazendo o tema à tona. Mas é um tema tão importante que ele deve ser tão falado, tão divulgado quanto a utilização do EPI, a utilização dos EPCs, a conservação das viaturas, o segmento dos procedimentos de segurança, que não deixa de ser um procedimento de segurança. Imagina que um alerta desse dado por um colega técnico de segurança ou também supervisor, encarregado, que é uma galera também que ajuda a gente bastante na divulgação dessas políticas, né, digamos assim, eu posso estar aqui salvando ou pelo menos evitando um transtorno de eu perder meus dados, de eu estar tendo a minha... Não vou falar intimidade, mas minha vida exposta ali, porque hoje tudo é na palma da mão. Tudo é no smartphone. Fotos de filho, muitas vezes fotos de um trabalho. Quem nunca fez ali o seu resuminho da faculdade ali, a base do TCC e está olhando aqui de vez em quando? Levar teu material embora. Então, a gente é importante nisso. A gente é um vetor facilitador para essa informação chegar na ponta, que é onde interessa. E não é ser chato, né? Mas estar diariamente reforçando aquilo. Nem que você todo dia... Pô, de novo esse assunto. Sim, de novo esse assunto. Porque eu acho que as pessoas não entendem a seriedade desse assunto. Exato, né? exato. E a empresa, a proteção da empresa é garantir que tem essa segurança e garantir que ela está sendo aplicada. Então não adianta só disponibilizar a tecnologia. Ela tem que cobrar a aplicação. Então, Sim. é uma responsabilidade também para atenuar alguns efeitos, né, que a empresa... porventura venha a sofrer. Embora a gente esteja falando muito desse uso nos equipamentos da empresa, notebooks e smartphones da empresa, isso aplica para o nosso também. Sim, claro. Ele ficar triste se o cara invadisse meus 2,30 da conta do banco. A pessoa tem que tomar cuidado, seja ela profissional ou para o uso pessoal, né? Não, isso aí Exato. é sem sombra de dúvidas. Então, assim, pessoal, quero agradecer muito. Eu aprendi muito hoje. Aprendi que realmente não existe almoço grátis. Eu acho que foi uma das principais coisas. Aprendi que tem que tomar cuidado, até por a divulgação, que ela pode não ser intencional, ou seja, uma foto simples pode ter alguma coisa ali, seja você divulgando para alguém ou dentro dos meios sociais. E assim, agradeço muito. Acho que o pessoal também que assistiu a gente aprendeu muito. E deixo aqui uma mensagem que vocês queiram passar para o público que está escutando a gente, para eles poderem entender que
esse assunto ele não veio aqui para essa mesa à toa. Ele é mais do que necessário, principalmente nos dias de hoje. Começando aqui. Então, a mensagem que a gente deixa é sempre prudência, cuidado. Nunca exponha nem seus dados, nem a imagem de terceiros, por mais que você tenha vontade. Então, garanta que seus dados, ou a sua imagem, ou a imagem de terceiro, propriedade da empresa, ela esteja segura. Então, o digital também tem que ser seguro. Sim. Doutor Roberto? Deixar uma mensagem para as pessoas que é o seguinte, às vezes a não intenção de fazer as coisas, mas fazendo, pode trazer uma repercussão séria para a vida pessoal, porque às vezes a pessoa nunca passou na porta de uma delegacia para fazer um BO, de repente está respondendo por um crime. Às vezes uma coisa banal, porque ela foi descuidada, né, e fez alguma coisa, ou sem, eu não sabia. Então, sim, ter esse cuidado com a sua segurança, com a segurança da instituição. Quando você cuida da instituição, da segurança da instituição, você está cuidando também da sua. Quando eu não divulgo o dado de terceiro e eu estou tomando esses cuidados, eu também estou cuidando dos meus dados. Então, isso que eu queria passar, assim, esse cuidado que as pessoas devem ter. Doutor Fabrício? É o cuidado mesmo, de fato. Sempre que for publicar uma informação, for compartilhar uma informação, ver a origem disso. Eu sempre gosto de dizer, tem uma frase que diz o seguinte, verdade, mas verifique. Antes de você publicar uma coisa, antes de você enviar uma informação, você verifica a veracidade, que às vezes você pode estar sofrendo penalidades por uma informação que você compartilhou, que não é verdade, que não é uma informação correta. Então, essa mensagem, dizer que a área de tecnologia está à disposição para tirar qualquer dúvida. Se tiver algum problema, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para sanar. Para ajudar. Colaborar, né? Colaboração. Até porque segurança é colaboração. Então, muitíssimo obrigado por ter ficado com a gente no 4º episódio do podcast da Simpaptimo 2024, onde o tema é segurança é colaboração, patrocinado pelo Grupo COSAMP e Grupo Partnership. Pessoal, até o próximo episódio.